Boa noite a todos os nossos alunos da primeira série do ensino médio que acompanham as nossas aulas pelo canal Educação. Todos os alunos que estão na rede Seduc, assistindo aí a esse sábado letivo. Sabemos que a rede prepara o sábado letivo para reforçar os conteúdos trabalhados durante a semana normal aqui pelos professores do canal Educação. E nessa sábado letivo a gente vai trazer uma revisão através de todo esse formato de recuperação dos textos, né, dos poetas, ou melhor, dos escritores do Barroco brasileiro, tanto Gregório de Matos quanto Tomás Antônio Gonzaga, ou Padre Antônio Vieira, né? Então, Gregório de Matos e o Antônio Vieira são os dois representantes mais ilustrados, né? Mais evidentes aí da produção barroca no Brasil. Um representa a poesia e o outro vai representar aí a prosa. Dentro desse aspecto aqui, ó, vamos à nossa cartela de conteúdo, né? Nós temos como objeto do conhecimento essa revisão através dessa intelecção de textos de Gregório de Matos e do poeta ou do escritor, maior orador sacro da Igreja Católica durante o Brasil Colônia, que é Antônio Vieira. Vamos analisar, interpretar, compreender as relações entre a produção dos textos e o contexto histórico importante, significativo aí dentro desse momento, tá? E aí a gente vai compreender não só a produção desses autores, mas principalmente aquilo que seria aí esse processo de entendimento das questões relacionadas aí a eles, tá? Então, a gente vai poder identificar esses aspectos aí importantes. Bom, a trajetória, o Barroco no Brasil tem como ponto, né, aí de representação o século XVII e o século XVIII, tá? A gente vai encontrar os jesuítas vindo para o Brasil e o padre Antônio Vieira é um desses jesuítas aqui que a gente vai encontrar dentro desse processo aqui de entendimento, tá? A participação dele, principalmente a conversão dos gentis, foram também temas dos seus das suas produções literárias ou sermonísticas, não eram bem literárias, eram produções religiosas com características também aí importantes dentro desse processo de trato que o padre Antônio Vieira tinha com a sua comunidade, tá? Nós vamos observar que a religiosidade era muito forte. Nós sabemos que o Barroco é um movimento bancado pela Igreja Católica, principalmente porque foi durante a Contra-Reforma que a Igreja permitiu a produção dessas manifestações artísticas. E aí a gente vai encontrar as manifestações artísticas sempre relacionadas a essa questão da dualidade, da presença de efeitos principalmente relacionados a esse aspecto da religiosidade, né? E aí a gente vai poder também analisar toda essa envergadura que acontece nos templos católicos, de representantes católicos, de uma literatura que busca uma sofisticação, né? Uma linguagem rebuscada, cheia de detalhes, que caracteriza bem esse modo de transmitir aquilo que seria mais importante para o artista barroco, tá? E aí a gente trouxe aí a revisão dos dois autores, Gregório de Matos Guerra. Eu sou aquele que os passados anos cantei na minha lira maldizente, torpezas do Brasil, vícios e enganos. Então, quem é e quem foi, né, o poeta Gregório de Matos, a gente viu durante as aulas, mas não custa nada a gente revisar. É um poeta do estilo cultista, que é importante. Nós temos um poeta que adorava a construção de sonetos, isso é uma herança de um intelectual bem brilhante, mas a principal marca do Gregório de Matos era essa multiplicidade temática,
trazer para vocês, olha, as várias possibilidades de produção artística do Gregório de Matos. Reflexivo, religiosa, lírica amorosa, satírica, encomiástica, burlesca. Todas essas modalidades de literatura são importantes para você perceber o quanto ele é versátil. E aí, um dos pontos importantes é perceber, por exemplo, que a crítica dele hoje permanece muito atual. Fala de uma sociedade brasileira cheia de problemas, tá bom? Vamos começar as nossas atividades. 2 minutinhos para você ler esse pequeno trecho da produção de Gregório de Matos. E aí a gente volta para que a gente possa começar a exercitar aí as nossas atividades. 2 minutinhos aí para os nossos alunos. Vamos lá, gente. Ó, anjo no nome, Angélica na cara. Isso é ser flor e anjo juntamente. Ser Angélica a flor e anjo florente, em quem, se não em vós, se uniformará. Nessa estrofe acima, o jogo de palavras que revela a busca da unidade por um espírito dividido entre o idealismo, a visão da mulher angelical e o apelo dos sentidos, o desejo de tocá-la, revela que Gregório de Matos é adepto do estilo. Olha, a gente acabou de ver aqui, recentemente, na cartela anterior, aquilo que seria uma das marcas do Gregório de Matos. A poesia por si só, e aqui a gente já tem elementos importantes, ó, jogo de palavras, né, que fala sobre divisão e principalmente, ó, dentro daquilo que seria o apelo dos sentidos. E se é uma estrofe, é uma poesia. Não tem como você não lembrar que o estilo que atua na poesia, que trabalha os sentidos, que gosta dos jogos de palavras, é o estilo que a gente conhece como cultista, também chamado de estilo gongórico, né? O gongorismo, né? Então, o gongorismo era o estilo que foi propagado pela poesia do espanhol Luís de Góngora e que o poeta do Barroco gosta muito de levar à sua disposição, tá?
Olha aí, gente, outro texto também para a gente poder motivar as nossas leituras, tá bom, gente? Aos nossos alunos que estão participando na cidade de Monte Alegre, que também estão aqui acompanhando pelo site do canal Educação, né? Estão acompanhando pelo YouTube, podem colocar aqui as respostas, né? Marcos Vinícius, aí nossos colaboradores aqui do canal Educação, Santiago, mediando o chat aqui também. Faça a sua participação, tá bom? Então coloque aí, coloque o seu nome também, que é para a gente poder colocar você nas paradas de sucesso. Bom, esse texto são duas estrofes, tem um pouco mais de dificuldade, só mais um minutinho, porque eu confio em você, na sua inteligência. 3 minutinhos aí para os nossos alunos lerem, e aí eu quero já a resposta já na tela. 3 minutinhos. Vamos lá, gente, ó. Vamos aqui responder a nossa segunda questão. Goza, goza da flor da mocidade, que o tempo trata toda ligeireza e imprime em toda a flor a sua pisada. Ó, não guardes que a maduridade te converta essa flor, esta beleza, em terra, em cinza, em pó, em sombra, em nada. A preocupação com a brevidade da vida induz o poeta barroco a assumir uma atitude que, descreda a misericórdia divina, contesta os valores da religião. B. Desiste de lutar contra o tempo, menosprezando a mocidade e a beleza.
C. Se deixa subjugar pelo desânimo, pela apatia dos céticos. Letra D. Se revolta contra os insondáveis desígnios de Deus. Ou letra E. Quer gozar o máximo dos seus dias, enquanto a mocidade dure, né? Bom, quando ele fala aqui, ó, uma das coisas que a gente vai encontrar dentro da poesia do Gregório de Matos é a referência ao pessimismo, tá? O pessimismo é uma característica muito forte do barroco e que vai estar apresentando-se sempre nessas temáticas, por exemplo, em relação à brevidade da vida. Como a vida é breve, olha a mensagem que ele coloca: goza dessa juventude, porque o tempo passa rápido e imprime em todos a sua marca. Mas não espere que essa idade chegue. Aproveita o máximo dos seus dias. Veja que aqui, ó, a alternativa correta já diz respeito àquilo que seria esse processo de construção aí desse entendimento. É aproveitar a vida, aproveitando maximamente esses elementos que estão satisfatórios, enquanto aí você não os perde. Essa é a mensagem passada aí no texto do Gregório de Matos, tá bom? Nasce o sol e não dura mais que um dia. Depois da luz se segue a noite escura. Em tristes sombras morre a formosura, em contínuas tristezas a alegria. Não se esqueça que essa poesia, ó, faz parte da poesia reflexiva, filosófica de Gregório de Matos, tá? Reflete sobre o que, gente? Vamos aí ler para ver se no final a gente consegue perceber. Porém, se acaba o sol, porque nascia. Se formosa a luz é, porque não dura. Como a beleza assim se transfigura. Como o gosto da pena assim se fia. Mas no sol e na luz falte a firmeza. Na formosura não se dê constância. E na alegria sinta-se tristeza. Começa o fim pela ignorância e tem qualquer dos bens por natureza a firmeza somente na inconstância. Então, gente, ele fala sobre a transitoriedade da vida. O sol se acaba, a luz se apaga. Por que, que as coisas são tão efêmeras assim? Ele se questiona lá na segunda estrofe. E aí ela diz assim, olha, a única coisa que a gente sabe que vai faltar firmeza no sol, formosura, alegria, tristeza, mas a única coisa que ele acredita é que a realidade realmente é incerta. A vida é incerta. E aí é um dos poemas mais ilustrativos, gente, dessa poesia reflexivo-filosófica. Bom, já dei uma ajudada para você aí. Vou pedir só 2 minutinhos para você analisar aqui as questões, principalmente em relação às alternativas. E aí, ó, você já está com ele interpretado o texto, tá? A poesia completamente mastigadinha para você, só 2 minutinhos para você localizar a questão e verificar que você entendeu direitinho da poesia do Gregório de Matos. 2 minutinhos, por favor.
A crise existencial e religiosa marcou o homem do século XVII, influenciando escritores como Gregório de Matos. O fragmento destaca o entendimento para suas aflições momentâneas, o questionamento diante da instabilidade do mundo, a busca por arrefecer aflições religiosas e de foro íntimo, a angústia do eu lírico diante de seus conflitos existenciais, o equilíbrio emocional por meio de indagações filosóficas. Veja bem, gente, ó. Naquele texto que a gente colocou para vocês, a análise do Gregório de Matos era sobre a instabilidade das coisas do mundo, né? E aí, sobre essa vida tão transitória, passageira, em que as coisas se acabam, beleza, sol, dia, felicidade e ademais outras situações, nós vamos perceber que essa é uma representação daquele universo pessimista que os autores da geração ou da literatura barroca reproduziram dentro dos seus textos. Então, nesse exato momento, ele não fala de aflições momentâneas, como sugere a letra A. Nesse momento, a gente vai poder perceber que ele trata dos questionamentos relacionados à instabilidade do mundo. Só para você ter, ó, ele inclusive diz: a única certeza é que a inconstância é uma realidade, tá? Então, aqui a gente vai poder perceber que ele declara abertamente, ó, que ele discorre sobre a inconstância das coisas do mundo. A alternativa correta é a alternativa letra B, tá bom? Vamos lá, gente, para que vocês possam aí trazer mais informações. Bom, tá aqui uma questãozinha, já testamos aqui, a gente reproduzir, fazer primeiro a análise. Aí, olha, um outro texto do Gregório de Matos também, só um trecho, só uma estrofe, tá? Para você analisar já a estrofe, para poder lembrar qual é a característica, qual é a temática daquelas todas que a gente recordou aqui no início da aula e já marcar a alternativa correta. Como as alternativas elas são um pouco mais extensas, vou pedir só 3 minutos para que você possa aí analisar na sua tela essas informações, tá bom? 3 minutinhos.
Pequei, Senhor, mas não porque hei pecado. Da vossa alta piedade me despido, porque quanto mais tenho delinquido, vos tenho a perdoar mais empenhado. Na estrofe, o poeta Gregório de Matos dirige-se ao Senhor para confessar os pecados e submete-se à penitência para obter a redenção espiritual. Na letra B, invoca Deus para manifestar com muito respeito e humildade a intenção de não mais pecar. Letra C, estabelece um diálogo de igual para igual com a divindade, sugerindo sua pretensão de livrar-se do castigo e da piedade de Deus. Confessa-se pecador. A expressa a convicção de que será abençoado com a graça divina. Arrepende-se dos pecados cometidos, acreditando que assim terá assegurada a salvação da alma. Que ele se dirige ao Senhor, tá aqui, ó, pequei, confessa-se um pecador, mas ele diz, ó, não tenho essa culpa toda não, tá? Principalmente porque quanto mais eu peco, você tem que perdoar. Ou seja, lá nesse soneto, que é um soneto sacro, o Gregório de Matos, né, a Jesus Cristo Nosso Senhor, se dirige a ele confessando-se pecador, expressando nitidamente a confiança na graça divina. Quanto mais ele peca, mais ele, Jesus, vai empenhar-se em perdoá-lo. Alternativa correta, letra D. Bom, a obra de Gregório de Matos, autor que se destaca na literatura brasileira, compreende, olha o Gregório de Matos lá em Salvador. A sátira do poeta barroco Gregório de Matos, Guerra, juntou-se ao legado libertário da estátua de Castro Alves no centro de Salvador, lá na Bahia. A homenagem interativa recebeu o tom de contar com um dispositivo, um tom de realidade, ao possuir o tamanho do poeta, além de contar com um dispositivo de presença, que declama poesias ao ser acionada quando uma pessoa se aproxima da escultura, confeccionada em fibra de vidro do maior nome da lírica barroca do Brasil. Aí a questão já está quase que respondida. Temos a lírica, temos a sátira. Vamos lá, gente. A poesia de Gregório de Matos corresponde à poesia épico-amorosa e obras dramáticas, né? Poesia satírica, poesia satírica eu sei. E contos burlescos. A poesia lírica de caráter religioso, reflexivo e amoroso. E a poesia satírica, a lírica eu sei. E a poesia satírica também. Poesia confessional e autos religiosos. Poesia lírica eu vi, mas teatro não tem nada aí, gente, ó. A única informação que aparece aí claramente no texto, dá para você se recordar. São muitas poesias do Gregório de Matos, mas você tem essa intenção. Vamos recordar aí o Padre Antônio Vieira, está chegando aí aos nossos momentos finais da nossa aula, né? Mas a gente tem espaço ainda. O melhor modo de pedir é agradecer, diz Padre Antônio Vieira em seus sermões. Gente, olha, Padre Antônio Vieira, a respeito dele, vamos lá, para a gente poder aqui começar. A respeito do Padre Antônio Vieira, tá ele lá naquele mapa que a gente colocou no início. Embora vivesse no Brasil por sua formação lusitana, não se ocupou dos problemas locais, não se ocupou, lógico que se ocupou, gente, era um dos que mais representava aí essa problemática. Ele se preocupou com os índios, com os altos custos de viver-se no Brasil, se indispôs aí com os comerciantes que eram verdadeiros usuários aí das práticas comerciais distorcivas, se meteu em política quando foi chamado pela coroa portuguesa para defender os ideais aí nas invasões holandesas. Então, uma coisa que a gente não pode acusar o Padre Antônio Vieira é dizer que ele não estava dentro dos problemas do Brasil. Procurava adequar os textos bíblicos à realidade de que tratava. Vamos ver aqui se não tem outra alternativa. Dada a sua espiritualidade, demonstrava desinteresse pelos assuntos mundanos. Desinteresse? Lógico que não. Aí é que ele tinha interesse mesmo, porque o que ele queria é fazer toda essa
captação de informações para transformar aí a sua oratória religiosa numa contextualização para o seu rebanho, né, para os seus aí para os seus comandados, ou então orientados, vamos dizer assim. Em função de seu zelo para com Deus, utilizava para justificar todos os acontecimentos, justificar, gente, né, os acontecimentos políticos e sociais, vamos ver lá. Mostrou-se tímido diante dos interesses dos poderosos, inclusive, timidez não foi não, ele foi até condenado pela Igreja Católica, porque ele falava demais, né? Ele tinha muito interesse de mostrar contra essas pessoas. Aí, ficou duas, procurava adequar os textos bíblicos às realidades que tratava. Em função de seu zelo para com Deus, utilizava-o para justificar todos os acontecimentos políticos e sociais. Exatamente, gente. Quando a gente vai observar, o que o padre Antônio Vieira vai utilizar é essa retórica de trazer os ensinamentos da Bíblia, né, para justificar os acontecimentos políticos e religiosos. Veja o que ele faz com o sermão do bom sucesso das armas. Era um sermão político. Por quê? Porque Portugal estava sendo invadida pelos holandeses. Aí o que ele faz? Usa dentro dessa questão política o texto religioso, porque ele queria que os brasileiros também entendessem que não era só uma questão política, era uma questão religiosa. Os holandeses eram os famigerados protestantes anglicanos, tá? Então, eles seguiam o anglicanismo, que era uma religião opositora, que causou toda aquela polêmica da reforma protestante no século XVI, tá bom? Vamos lá para a próxima, gente. Vou pedir aqui para que você leia esse trecho do Sermão da Sexagésima, do Padre Antônio Vieira, e a gente possa comentar em 2 minutinhos. Por isso são aos ouvintes os de entendimentos agudos, mas os de vontades endurecidas ainda são piores, porque o entendimento agudo pode ferir-se pelo menos pelos mesmos fios e vencer-se uma agudeza com outra maior, mas contra vontades endurecidas, nenhuma coisa aproveitava a agudeza. Antes dana mais, porque quando as setas são mais agudas,
tanto mais facilmente se despontam na pedra. Oh, Deus nos livre de vontades endurecidas, que ainda são piores que as pedras. O trecho reproduzido pode concluir que o Sermão da Sexagésima trata de quê, gente? O Sermão da Sexagésima é um dos textos muito conhecidos do padre Antônio Vieira e representa aí um forte discurso proferido pelo Vieira em relação àqueles tempos em que ele era um representante da Igreja Católica. Seria problemática da pregação considerada as figuras dos pregadores e fiéis, a necessidade do engajamento dos fiéis nas batalhas contra os holandeses, a perseguição sofrida pelo pregador em função do apoio que emprestava a índios e a negros, a advertência que o pregador fazia em favor do seu projeto de criar a Companhia das Índias Ocidentais, a condenação aos governantes locais que desobedeciam aos princípios do mercantilismo seiscentista. Como a gente já falou nas nossas aulas, o padre Antônio Vieira ele era muito amplo dentro das suas temáticas, mas uma daquelas que mais eram contundentes era a pregação religiosa, principalmente porque ele sempre mostrava os problemas envolvendo os pregadores e os fiéis em relação à palavra de Deus. Então, ele fala dos maus ouvintes, que são os fiéis, porque ele diz que os maus ouvintes, eles têm esses entendimentos aí muito sutis, mas aí aquelas pessoas com esse entendimento agudo são muito também complexas, segundo a sua orientação. Bom, a gente está chegando aí aos últimos 5 minutinhos da nossa aula, dá tempo da gente trazer para vocês essa informação. Vamos lá. Próxima. Vós, diz Cristo Senhor nosso, falando com os pregadores, sois o sal da terra. E chama-lhe sal da terra porque quer que façam na terra o que faz o sal. O efeito do sal é impedir a corrupção, mas quando a terra se vê tão corrupta como está, a nossa, havendo tantos nela que têm ofício de sal, qual será? Ou qual pode ser a causa desta corrupção? Ou é porque o sal não salga, ou porque a terra não se deixa salgar. Ou é porque o sal não salga e os pregadores não pregam a verdadeira doutrina. Ou porque a terra não se deixa salgar e os ouvintes, sendo verdadeira a doutrina que lhes dão, a não querem receber. Ou é porque o sal não salga e os pregadores dizem uma coisa e fazem outra, ou porque a terra não se deixa salgar e os ouvintes querem antes imitar o que eles fazem que fazer o que dizem. Ou é porque o sal não salga e os pregadores se pregam a si e não a Cristo. Ou é porque a terra não se deixa salgar e os ouvintes, em vez de servir a Cristo, servem a seus apetites. Não é tudo isto verdade? Ainda mal. Olha, um sermão também muito interessante, esse sermão do padre Antônio Vieira. O autor aponta como causa da corrupção na terra a doutrina pregada, que a doutrina pregada é fraca, ou os homens não lhes são receptivos. Os pregadores pregam uma falsa doutrina ou a doutrina é ineficiente. C. Os homens não são receptivos à doutrina, porque ela é verdadeira. Letra D. A ação dos pregadores não testemunha o que eles pregam. Ou letra E. Os homens tentam imitar os pregadores, seguindo-lhes a doutrina. A gente vai observar aí que ele diz que o grande problema da corrupção na terra é que os pregadores não pregam a verdadeira doutrina, não dizem uma coisa e fazem outra, pregam a si mesmo, e as pessoas também não querem seguir aquilo que se determina. Então, a gente vai poder observar que a ação dos pregadores não é como ele coloca aqui. Eles dizem uma coisa e fazem outra. Eles não testemunham aquilo que eles pregam, né? Eles pregam a si mesmos, em vez de pregar o que era certo, que era Cristo, né? Trazendo aí esse processo de entendimento.
tá? Bom, para a gente terminar aqui nossos 2 minutinhos, qual foi o apelido pelo qual ficou conhecido Gregório de Matos? Professor, o apelido era, deixa eu botar aqui, aquele nome doidão dele, né? Boca do Inferno. Muito bem, Boca do Inferno, responde aí com ela. Obra de Bento Teixeira que deu origem ao barroco no Brasil. Alguém se lembra? Ah, professora. Foi uma obra de 1601, chamada A Prosopopeia. Olha aí, vamos fazer os quadrinhos todinho. Foi a primeira obra escrita por um brasileiro com características barrocas. A tendência do barroco ligada à argumentação na prosa. Esquecemos de dizer. O padre Antônio Vieira era fiel a esse estilo, o estilo de criticar, de utilizar a argumentação, principalmente a racionalidade, para defender os seus posicionamentos. Este estilo racional de julgo de ideias, de representação racional e argumentativa, conhecemos como conceptismo. E para findar aqui, ó, qual é o maior orador sacro? Padre. Ixi, será que eu botei Antônio Vieira? Deixa eu apagar bem aqui. Eu vou botar de trás. Deixa eu ver aqui. É o Padre Antônio Vieira aqui. Ai, meu Deus do céu. Não vai dar tempo aqui. Vixe, não vai dar tempo. É o Padre Antônio Vieira. Anote aí, coloque aí, responda aí na sua casa. Vá ao site do canal Educação, gente, que ainda tem mais questões aí para você responder dentro dessa nossa cartela. Apresente seu professor presencial, mostre aí o resultado do seu conhecimento, do seu exercício, aproveite todas as facilidades que a gente aqui do canal oferece para você com esses recursos, tá bom? Me despeço desejando a vocês um ótimo sábado, até o nosso próximo encontro, na próxima sexta-feira, e até mais, gente. Tchauzinho!